Fala pessoal, beleza? Tem o Jonathan aqui. Queria fazer uma outra reflexão com vocês hoje que eu acho que tá bem presente aí na atualidade, mas é engraçado que não vejo o pessoal discutir sobre esse tema, né? Nem comparação as pessoas fazem sobre isso, sabe? E inclusive tá na história aí, é só a gente voltar algumas páginas atrás ali que a gente vai ver é, que é possível ver que civilizações passadas passaram pelo problema que o Brasil está passando hoje, mas parece que o Brasil não aprendeu com o que aconteceu lá atrás. E qual que é essa comparação, né? A gente pode então voltar um pouquinho atrás e falar um pouco de Roma, né? Do Império Romano, né? Por que o Império Romano ele tem muito em comum aqui com o Brasil, né? Então, eu acho que a gente pode começar a conversar um pouquinho sobre essas questões, né? Então, entender o que foi Roma e tentar entender o que está acontecendo com o Brasil hoje e por que a semelhança é muito grande, né? Então, se você for analisar o Império Romano, você vai entender que a queda, né, do Império Romano, ela não ocorreu porque Roma foi invadida, né? E a Roma, ela não caiu porque o cidadão deixou de existir, né? Então a pergunta que a gente tem que fazer hoje com relação ao Brasil é se o Brasil vai quebrar, né? Não é se o Brasil vai quebrar, né? A pergunta que nós temos que fazer hoje no Brasil é se ainda existem cidadãos entre nós. Porque uma república, ela é constituída principalmente pelo cidadão. Então, quem é o cidadão hoje dentro da República Brasileira, né? Não vamos nem colocar a sociedade, da República Brasileira, né? Porque a república, ela é o reflexo da sociedade. Então, se você tem uma república, você tem uma sociedade. Então, o que afinal é uma república, né? Seria o que é um conjunto de prédios públicos? É a Constituição que nós temos lá de 1988? Seria uma eleição a cada 4 anos? Ou algo muito mais frágil, talvez? Algo muito mais difícil de sustentar, né? Então, se você for estudar o nascimento de uma república, né? Ou seja, a palavra república, né? Que vem do latim lá, né? Que do latim quer dizer res publica, né? A coisa pública. Ou seja, aquilo que pertence a todos, né? Mas a Roma, isso que é o legal, né? Roma antiga, ela não era sustentada por prédios. Ela era sustentada pelos cidadãos, né? Então, o cidadão romano, ele tinha deveres, ele participava da vida pública, ele servia no exército e ele contribuía para a sociedade, né? Então, ser cidadãos não era ter direitos, né? Era ter responsabilidade, né? E você já pode ir fazendo aí a conexão aí com a nossa sociedade atual, né? Então, o romano, ele tinha muitas responsabilidades, né? E isso era o que tornava ele um cidadão. E se você for voltar um pouco antes ainda, lá na Grécia Antiga, né? Os gregos falavam já na polites, né? Que era aquele que aparecia na ágora, né? Ele participava, ele debatia, ele decidia. A cidade existia porque ele existia para ela, né? Quem sabe aí, vamos colocar um exemplo aí, né? O YouTube não seja a nossa ágora atual, né? Porque, como você pode ver, eu vou lá e publico um vídeo, coloco uma ideia, outra pessoa vai lá e publica um vídeo, coloca uma ideia, outra pessoa pode ir lá e debater, de repente nos comentários, ou faz um vídeo debatendo aquela pessoa, né?
Então pode ser que a nossa ágora atual aí seja o YouTube. Ou vamos colocar a internet, né? Eu acho que é mais legal falar dessa forma, né? Acho que a internet, o YouTube é só uma ferramenta que foi construída para as pessoas poderem ir ali sentar e discutir, mas quem dá esse poder é a internet, porque se você corta a internet, você não tem acesso a ela, né? Então a internet aí seria a nossa nova ágora, né? E, cara, se você começar a entender, a república ela não vai nascer de uma lei. Não é uma lei que vai sustentar uma república, né? Ela nasce do cidadão. Então você tem lá o cidadão trabalhando ativamente, produzindo, construindo, desenvolvendo, né? Então é dali que vem a ideia da república, né? E se você for parar para pensar, então, como que morre uma república, né? O que é necessário para fazer com que ela caia? A primeira, não vou colocar a primeira, mas vamos colocar uma série de estruturas ali que podem configurar então a queda de uma república, né? Que seria então a corrupção estrutural, aonde você for você vai encontrar a corrupção, compra de cargos, elites acima da lei, né? Você vai ver que a lei só funciona para alguns, para outros nem rastro. Os impostos são percebidos como injustos, né? E o povo se retira da vida pública, né? Essa daí são, vamos colocar assim, que são os pilares de uma queda de uma república, né? Então o cidadão ele vai começar a pensar, né? Pô, não vale a pena participar disso, né? Eu só perco. Não tem o ganha-ganha, né? Todos ganham. Eu perco e eles ganham. E quando participar não vale a pena, a república ela já tá doente, né? Pô, para pensar você aí que tá do outro lado. Cara, você vai votar hoje em dia porque você é obrigado, cara. É, sabe-se lá qual que vai ser o problema depois que você vai ter se você não voltar, né? Porque a princípio eles falam que vão prender o teu CPF, você não vai poder sair do país, você tem que justificar, Mas assim, o que pesa maior é aquela... É a intenção de não participar, né? Que eu acho que esse que é o que pega mesmo o cidadão, né? As pessoas em si, né? Ah, eu nem vou votar mais porque não vale a pena. Ah, eu voto em qualquer um. Ah, é isso, é aquilo, né? Então você veja o tamanho do descrédito da sociedade com relação à queda, né? À república, né? Algo que não serve mais ao cidadão e o cidadão também não serve mais ela, né? Então já nem dá para chamar mais de república, né? Então a república ela não acaba quando o inimigo entra. Ela acaba quando o cidadão sai, né? Então você tá vendo aí já um povo aí que tá indo embora, né? Se Deus quiser vai dar certo a vida deles lá fora também. Mas assim, você tá vendo que se puder sair, ele vai sair. Porque ele tá vendo que não tem mais saída. E se você começar a comparar, né? Você acha que o Brasil é a mesma estrutura de Roma hoje? Né? Pelo que a gente falou ali? Porque a Roma ela caiu porque ela vinha dessa estrutura aí, né? O cidadão simplesmente falou, velho, não dá mais, tô indo embora, vou pra China, vou para os Estados Unidos, vou para as Américas, vou para a República Tcheca, eu vou para o lugar que for, mas eu não vou ficar aqui em Roma, eu vou embora daqui. Onde puder ir, eu vou. Porque se aqui o justo, aquilo que é justo não funciona mais, logo não funciona para mim, então eu preciso ir embora. E o brasileiro, né? Se você começar a pensar sobre o brasileiro médio, se você perguntar para ele, você acha que ele participa da vida pública? Ou ele apenas tenta sobreviver nesse sistema aí, né? A lei ela é vista como justiça ou como um instrumento? A política, ela inspira confiança ou ela traz o cinismo? Então, se você for começar a analisar, hoje muitos já não querem mais transformar o sistema. Querem apenas não ser visto por ele, né? Aquela ideia do low profile, né? Quanto menos você aparecer, melhor, né? E muito pelo contrário, e tem muita gente se expondo, né? Então, aqueles que se expõem cada vez mais o grande olho te enxerga, né? Eu me lembrei agora do Senhor dos Anéis, né? Que você tem lá o Mordor lá, né? Que é aquele olho, né? Que fica
ele vira lá e tudo se concentra naquilo, né? Então é um negócio que, claro, tô brincando aqui, né? Mas a coisa ela tá mais ou menos nesse nível, né? E se você fizer uma conexão, por exemplo, com Foucault lá atrás, né? Em Vigiar e Punir, o Foucault descreve, então, o poder que observa, ele classifica e ele disciplina, né? Então seriam os três pilares aí. O, o sujeito moderno ele não busca mais liberdade, né? Ele busca invisibilidade. E o cidadão grego, ele queria aparecer na praça pública, ele queria ser ativo, ele queria participar daquilo, né? E o indivíduo moderno quer desaparecer dela, olha só, né? Olha que diferente, né? Que loucura, né? E acho que uma pergunta também que a gente pode fazer já nos dias atuais seria o fim do cidadão brasileiro, por exemplo? Quando a corrupção vira método, quando a lei vira arma, quando a vantagem substitui a justiça, o cidadão, será que ele deixa de existir? E daí você tem também a questão da imoralidade, né? A imoralidade, ela ainda reconhece alguns valores, né? A amoralidade, valores deixam de importar. Então tem uma diferença aí, né? Muito grande aí, né? E uma república sem cidadãos é apenas um território administrado, né? E administrado por corrupto. Então isso tem que ficar muito claro aí, né? Então Roma continuou existindo por décadas depois de já estar morta por dentro. Então, se você começar a fazer essa comparação, né? O que caiu não foram os muros. O que caiu foi o espírito republicano, né? Apesar de você ver pessoas tentando aí, né, salvar ela, tentar dar um gancho aí, né, para tentar puxar ela de volta, mas o descrédito ainda fica. E o brasileiro ele tem muito dessa, né, de não, a próxima vai melhorar, vai que dá, pô. Para alguns aí que estão no poder aí já tá fazendo 16 anos, né, que não muda, só piora. E ainda tem gente dando crédito pra isso, falando, não, vai melhorar, vamos lá, a coisa vai. Então, cara, não sei, né? Vamos vamos começar a ver esse negócio aí por um outro ângulo, porque quando a turma começa a correr, você vai ficar parado pra você refletir aí, né? Então a pergunta que fica não é se o Brasil vai cair, né? A pergunta é: será que a gente é cidadão no Brasil ou a gente tá só tentando sobreviver nessa situação, né? Então fica uma reflexão aí, de repente você tem novas ideias aí, mas vamos começar aí fazendo essa pequena comparação então com a República lá, né, de Roma, porque ela caiu. Claro, ela levou tempo, mas e o Brasil? Quanto tempo ele tem ainda?